bursite, ela faz parte das síndromes bi. Porém, a síndrome bi tem várias características e através do diagnóstico da acupuntura nós podemos encontrar qual é a síndrome bi na qual aquela bursite do seu paciente se enquadra. Lá no capítulo 43 do Suan, 43, o Imperador Amarelo e Tipo comentam sobre as várias formas de síndrome bi. Tem várias formas. Aqui eu vou só falar dos 5 tipos principais, que são o síndrome bi dos ossos, síndrome bi dos tendões, síndrome bi dos canais, síndrome bi que seria do baço, referente ao baço, que é a mialgia, e o prurido da pele. Muitos casos da bursite, eles se enquadram na síndrome bi dos tendões, que está relacionado lá com o fígado, né? Que pode ter como causa, mas só que isso é o primeiro pensamento. Pode ter como causa essa síndrome bi o frio, o vento, a umidade, o calor interno, ou ser interno ou ser externo, fator interno, fator externo. Pode haver combinação entre todos eles ou um deles. Existem vários perversos que se combinam. Porém, aqui também pode ter influência do estado emocional. Tem síndrome bi que piora com determinado estado emocional. Então, veja a influência do estado emocional. Agora, veja, se piora no estado emocional, será que não foi a causa também? Aí você tem que começar a pensar, tem um estado emocional aqui, eu tenho que procurar. Mas também pode ser uma alimentação inadequada que começou e continua com essa alimentação inadequada até hoje, por isso que fica ali alimentando, né, retroalimentando aquela condição. Por quê? Porque aquele alimento que causou, mas também eu não tirei aquele alimento, porque eu nem sei que foi que alimento que é esse. Também pode ser as atividades diárias. Veja quanta coisa pode estar na origem dos perversos, dos fatores patogênicos. Portanto, dizer que uma síndrome bi dos tendões é só tratar o fígado, porque é ele que controla tendões, é igual dizer que jogar xadrez é só mexer as peças no tabuleiro. Então, dizer que tratar a bursite fazendo dispersão dos pontos de calor, porque é um processo inflamatório, consequentemente tem calor, você pode estar cometendo um passo errado que vai piorar o quadro do paciente. Veja só, na acupuntura, a questão toda, não só na acupuntura, né? Eu acho que em todas as áreas da saúde, a questão toda é não errar. Você pode nem estar fazendo o correto, mas o mais importante de tudo é não cometer erros. Porque cometer erros pode prejudicar ainda mais o paciente. Por exemplo, você pode até errar a localização do ponto, mas você não pode errar o ponto. Você não pode pegar o ponto errado. Então, como não cometer erros na acupuntura? Eu vou te dizer como não cometer erros na acupuntura. As primeiras coisas para você não cometer erros na acupuntura é conhecer bem os fundamentos da acupuntura. E quais são esses fundamentos da acupuntura? É conhecer 5 elementos ou 5 movimentos profundamente, é conhecer as substâncias vitais profundamente, é conhecer canais e colaterais profundamente, é conhecer os fatores patogênicos profundamente. O não errar é conhecer bem e profundamente esses fundamentos e não conhecê-los de forma superficial. Por exemplo, você pode até pensar que vou falar da coisa mais simples, que é aquela coisa que a gente aprende por primeiro lugar. Isso mesmo que eu estou fazendo aqui são os 5 movimentos, certo? Ok. Quando a gente pensa em 5 movimentos, fala, isso aqui é coisa de criança, né? É a água nutrindo, como é que é? A água nutrindo a madeira sendo combustível para o fogo transformando aquilo tudo em cinza, gerando a terra tem os metais lá dentro e os metais
se aglomeram e permite que a água flua. Gente, isso aqui é história de criança, né, não? Se você acredita que os 5 elementos é dessa forma, então você não conhece profundamente os 5 elementos, ok? Se você ainda tem essa ideia de que os 5 elementos, né, madeira se transforma em fogo, fogo se transforma em terra, terra se transforma em metal, metal se transforma em água e água se transforma em madeira, se você ainda acredita nisso, você precisa urgentemente rever os seus conceitos de 5 movimentos. Por quê? Porque não é isso. Essa é uma historinha que foi, vamos dizer, inventada para explicar lá para os agricultores que tinham pouco conhecimento, então não adiantava ficar explicando um conhecimento mais, vamos dizer assim, mais profundo para pessoas que não tinham muita cultura. Então, essa é uma forma lúdica para falar, mas não é nada disso. 5 elementos ou 5 movimentos, tem uma briga aí, né? Uns falam, não é elemento, é movimento. Gente, tanto faz, o nome da coisa não importa, né? É aquela coisa, eu posso ser o João, a Maria ou o José, o importante é que eu dou aula de acupuntura. Pronto. Então não importa o meu nome, importa o meu conhecimento. Eu posso mudar o meu nome hoje e falar... Aqui é, em vez de falar, oi, eu sou a Lucy Racha, eu posso falar, aqui é o João da Silva. Pronto, não importa o meu nome, importa o que eu estou passando para vocês, não é isso? Então, aqui, não importa o nome, é 5 movimentos, 5 elementos, 5 substâncias, 5 bolinhas, 5 quadradinhos, 5 coisinhas, não importa o nome que você dê para eles. O importante é que você conheça profundamente o que eles significam, profundamente o que nós temos aqui nas mãos. E aqui eu vou te dizer, os 5 elementos aqui, eles eram principalmente lá na antiguidade e até hoje também, ele faz parte do que? Lembra que aqui nós temos o verão, o outono, o inverno, a primavera e o verão longo. Estações do ano. Toda vez que você fala 5 elementos, o que você reporta? 5 estações. 5 estações estão ligadas com 5 elementos, 5 elementos estão ligados com órgãos e vísceras e assim vai. Mas tudo começa onde? Nas 5 estações, ou 4 estações, né? Muito bem, então vamos organizar isso aqui de outra forma. E agora isso aqui vai se transformar em outras coisas, né? Na nossa órbita terrestre, os 5 elementos, eles dizem respeito à órbita terrestre da Terra e por isso eles estão muito... Aqui é o Sol, né? Aqui é o equinócio da primavera e outono, aqui é o afélio, aqui é o periélio, aqui é o Sol, né? Aqui já deixou de ser água, madeira, tudo, aqui virou o planeta, né? Localização onde a Terra está em relação ao Sol. Muito bem, tudo começou com as 5 estações na localização da Terra na sua órbita terrestre, ou seja, em um ano a Terra dá um ciclo completo e aí em um ano ela completa aí as 4 estações do ano, ok? Todo o fundamento dos 5 elementos está aqui. Agora, você conhece isso? Você conhece profundamente o que significa quando a Terra está no afélio? O que significa quando a Terra está no equinócio da primavera? O que significa quando a Terra está lá no periélio, no afélio, que é periélio? E o que significa quando a Terra está no equinócio
do outono, o que significa isso em termos de Zangfu, em termos de canais e colaterais, em termos de substâncias vitais, em termos de seres humanos, natureza. O que isso significa? Isso é conhecer profundamente os 5 elementos. Se você só fica naquela de madeira transforma em fogo, fogo transforma em terra, terra... Você está brincando de 5 elementos. E 5 elementos é muito mais que isso. E por isso que eu sempre digo que o fundamental para não cometer erros é justamente conhecer profundamente e não de forma superficial os fundamentos da acupuntura. E onde você pode encontrar esses fundamentos da acupuntura? Principalmente nos clássicos da acupuntura. Leia os clássicos da acupuntura. E eu estou fazendo essa leitura dos clássicos da acupuntura. Se você não consegue fazer uma leitura assim, eu entendi, porque a primeira vez que eu li o Suan, isso meus filhos ainda eram pequenos e até eu peguei um de Cristo. Por quê? Porque como eu não tinha muito tempo para ler o livro, o que eu fazia? Eu deixei o livro no carro e como eu moro longe da cidade, eu moro 25 quilômetros da cidade, então leva um tempo, né, com trânsito e tal, levava lá uns 40, 50 minutos de trânsito. Aí eu peguei o mais velho e falei, meu filho, querido, você que sabe ler bem, você vai ler o livro enquanto eu dirijo. E ele lia o livro para mim enquanto eu dirigia. Coitadinho, eu fiz ele ler o Suan comigo. Aí chegava uma hora, o menorzinho lá, ele ficava bem ligado. Por quê? Porque tem muita morte, né? Morre por tudo. Isso aqui gera morte, isso aqui dá morte. E ele ficava de antena ligada, falando, mãe, como tem gente que morre, né? Falei, filho, como tem gente que morre. Então a gente ia brincando no carro por conta da leitura do Suan. Aí chegava uma hora que o que estava lendo falava, mãe, não estou entendendo nada do que está escrito aqui. Eu estou lendo, mas não estou entendendo nada do que eles estão falando. Você está entendendo? Eu falei, olha, somos os dois que não estão entendendo nada. Foi muito engraçada aquela leitura, porque a gente mais ria do que entendia o livro. Porque a gente ria de bobo, porque a gente não entendia nada do que estava sendo falado ali. Eu falei, gente, como é que alguém pode escrever um livro que a gente não entende nada do que está escrito? Como que pode colocar tantas palavras num livro que a gente lê e não entende lhufa do que está falando ali? Aí a gente dava risada por conta disso. Parece que jogou assim para cima o dicionário e do jeito que caiu, ficou a página. Mas depois, com o tempo, fui aprendendo, fui lendo, relendo e lendo e relendo novamente, até que um dia aquilo começou a ter um sentido, né? Fui aprofundando na acupuntura, fui aprendendo, então aquela leitura começou a fazer mais sentido. E hoje eu estou aí, sei lá, né, sei lá se é a 15ª, 20ª vez que eu já estou lendo o livro. Então, é um livro que a gente tem que ler, reler. Muitas partes a gente esquece. Aí quando lê de novo, fala, nossa, que interessante. Mas você já tinha lido aquilo, só não gravou. Porque tem tanta coisa para gravar que a gente grava aquilo que está mais coerente com você naquela época que você está lendo. E as outras coisas que ainda não fazem sentido para você não guarda. Por quê? Porque não fez sentido, e coisa que a gente não tem sentido pra gente, a gente não guarda. Então, passou em branco. Quando você lê de novo, aquela frase, aquela página, agora já faz sentido. Eu falei, nossa, como que isso passou em branco? Claro que passou em branco, porque na época você não estava preparado para aquilo. Então, é bom ler, reler, e ler e reler novamente. E continuar lendo até que a gente consiga entender todas as páginas. Então, se quiserem me acompanhar na leitura, na minha 18ª leitura do Suan, estamos aí nos nossos canais. É só se inscrever lá nos nossos canais que está lá, ok? Muito bem. Então, foi
mais ou menos um exemplo. Esse é o primeiro exemplo. Isso aqui é 5 elementos, mas além deles, você vai ter canais colaterais, você vai ter... tem uma passagem do Suan que ele fala, né, de alguns tratamentos. Claro que no Suan também tem protocolo, veja só, também tem protocolos de tratamento. Aí tem um que ele fala sobre as dores, é justamente sobre dores que ele fala. E ele fala dos canais extras. Na verdade, na época eram canais extras, hoje a gente sabe que são canais Luo, né? São os vários canais Luo, mas só que tem alguns canais que até hoje eu não sei onde é. Eu estou tentando achar aonde que fica aqueles canais, mas ainda não encontrei os canais. Então tem algumas coisas, assim, algumas passagens que, pelo fato de não estar explicando onde é o canal, a gente fica meio perdido, assim, mas é bacana. Então acompanhe nossos vídeos lá nos nossos canais do Instagram, do YouTube, do Facebook. Inscreva-se para não perder nenhum conteúdos importantes para você. E se você gostou, compartilhe com quem você gosta e também com quem você não gosta, porque vai que ajuda e a pessoa fica bem agradecida e acaba uma grande amizade aí. Então agradeço imensamente a atenção de vocês. Um grande beijo e até o próximo encontro com Lucy Hayashi e aqui o Método Suan.